Olá, 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 seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos explorar mais algumas coisas. Na verdade, esse vídeo é uma regravação de um vídeo que eu já tinha colocado sobre os 7 dias da semana, mas algumas colocações ali eu achei que poderia ser mal vista ou interpretada. Eu falei, não, eu vou fazer de uma forma um pouquinho diferente. E como, na verdade, é como ressignificar para um modo mais simbólico e mais metafórico, vamos dizer assim, de analogias, o que nós vivemos e aprendemos, porque a vida é simbólica, ela não é. Se a gente fosse brincar aqui com os tipos de texto, prosa e poesia, a vida está muito mais para poesia e às vezes na nossa visão caótica do que um texto lógico em prosa científico que tem que provar que A mais B é C, entendeu? Eu exploro mais isso num texto que eu tenho no Wattpad. Eu acho que eu vou deixar o link aqui na descrição para quem se interessar, que é o Caminho Universal. Mas o ponto é, a, as minhas pesquisas, estudos, enfim, os livros, vídeos e conteúdos que eu fui indo atrás ao longo da minha vida mostraram a potência, e parece que não, né? Mas a potência que a poesia dá para uma civilização. Parece banal o que eu estou dizendo, né? Mas o que tem a ver, né? O que tem a ver um poeta mais elaborado, mais filosófico ou mais amoroso, enfim, vai influenciar na potência de uma civilização. E aí aqui não é à toa que a gente vê o declínio. Isso não é por acaso, isso não é, como é que se diz, que está acontecendo sem se perceber, digamos assim. É realmente algo muito, muito bem arquitetado, digamos, sabe? O processo, tem até um livro do Max Weber que vale a pena, em que ele explora o que ele chama de o desencantamento do mundo. E esse desencantamento, ele não vai falar diretamente de poesia, mas isso perpassa a poesia. Porque se a gente pensar as grandes civilizações da antiguidade, todas, todas e todas eram fundadas na poesia. O, não é à toa estar na Bíblia, por exemplo. E aqui deixando muito claro, eu não sou filiado, adepto de nenhuma religião. Acho que quem já assistiu ou viu alguns dos meus vídeos por aí no meu canal sabe que eu não tenho filiação zero, tá? Então, falando de Bíblia aqui bem isento, não tenho. Leio como se eu lesse Machado de Assis, como se eu lesse Rumi, como se eu lesse Dostoiévski. É um texto e que na verdade é totalmente deturpado pelas traduções, mas não vou entrar nisso aqui agora. Enfim, então na Bíblia, né? E no início era o verbo. Que é isso que você está falando? Se no início era o verbo, alguém cantou, ou seja, alguém trouxe o que para nós, nessa nossa concepção de realidade, não vou entrar nesse mérito porque o vídeo não é sobre isso, mas não existe realidade. O verbo como fundamento, fundação. Ou seja, Deus é um poeta. E não é à toa que estamos num universo. Ou seja, é o verso de uma unidade. E quem é a unidade? Quem é o cantor único desse verso? Né? Você pode chamar de Deus, de tal, de Nirvana, né? Sei lá qual é a concepção existencial que muitos possam aqui assistindo ter dessa unidade, que na verdade também não é unidade, mas aí as coisas vão se complicando, né? Para manter o vídeo aqui a respeito do tudo isso é uma introdução
que ainda nem chegou no ponto inicial do outro vídeo. Mas, verdade é que a nossa capacidade de visão, e aqui visão no sentido amplo, pode englobar visão de mundo, visão de ideias, visão de outros planos, né? Por exemplo, Chico Xavier via outras coisas que majoritariamente a maioria da população não vê. Então, essa capacidade de visão é extremamente ampliada quando uma civilização se baseia na poesia. Quando eu vou fazer minhas apresentações de poesia, né, apresentar meus poemas, meus livros e tal, costumo brincar e trazer para as pessoas que a gente conversa, a gente faz versos com as outras pessoas todos os dias. O poder do verbo, isso já é muito explorado dentro da espiritualidade, né? O que você fala, cuidado com o que você fala. O verbo é uma... Quem sabe utilizar e manusear, digamos assim, né? Que na verdade não é manusear, né? Não é mão, é gargantear o verbo. Mas quem sabe manipular isso de alguma forma tem pedaços maiores do que a gente chama de realidade aqui, né? Os gregos, muito curiosamente, também fundados na poesia, Ilíada e Odisseia, por exemplo. Isso, a ideia grega de educação, a paideia, era baseada nos dois textos clássicos de Homero, na poesia cantada para os filhos gregos. E assim como todas as outras grandes civilizações, a indiana, a egípcia, todas que se fizeram realmente grandes, isso não é acaso, tá? Isso não é acaso. E aí, quando você pega um livro do Max Weber, percebendo que a partir, pelo menos num ritmo de história, digamos, europeia, a partir do século XVIII para o XIX, já o XIX degringolando assim, a poesia é vista como algo supérfluo, né? Que o mecanicismo, principalmente alavancado pelos estudos newtonianos, né? E é muito louco isso porque Newton tinha uma outra parte de outras obras falando de outras coisas que não é tão comentado. Então, assim, isso é intencional, né? Como é que nem a Bíblia, por exemplo. O Cristo da Bíblia não é o Cristo, não é Jesus, né? O Yeshua. E isso eu falei em outro vídeo aqui, que Jesus não nasceu da Virgem e tal, enfim, todas essas histórias que são meio deturpadas com certos objetivos, com certas intenções, óbvio, né? Nada vai ser feito. Ah, não, vou fazer aqui aleatório. Não, é extremamente pensado. E a partir do século, basicamente o XIX, com mais força, mas no começo do XVIII, já se nota essa vontade de suprimir a metáfora, a analogia. A... Às vezes não é que é deliberado, que você... é óbvio, né? Você não vai... As pessoas estão lá em praça pública, estudiosos, e as coisas acontecendo, e você não pode fazer metáfora, você não pode fazer poesia. Não é deliberado, não é assim. Mas é um certo ideário que vai gerando essa consequência, entendeu? De forma... E isso não é, como eu disse, por acaso, tá? Não é. Definitivamente não é. Então você pode... isso é bem notável que quando a arte e a poesia, principalmente, começam a declinar, você vê os homens ficando cada vez mais mecânicos, cada vez mais robotizados, cada vez menos aderentes à vida, vida. Não o que a gente chama de vida com V minúsculo. E aí essas distorções começam a acontecer, tá? Porque como você não tem esse papel preponderante
que é o da poesia, e que ela é fundacional da civilização, de qualquer civilização. A partir do momento que esse mito fundacional se perde e a poesia se degringola, é muito mais difícil para toda a comunidade, porque as ideias não morrem em uma pessoa, né? Não morrem só em uma pessoa. Então elas começam a espalhar, é como se fosse um vírus mesmo. É como se fosse um corpo vivo, né? As ideias têm um corpo vivo que vai sendo deglutido, remodelado e passado para frente, né? Então realmente as ideias talvez sejam mais vivas do que os homens, mas isso é um outro papo também. Perde-se muito a partir dessa perda da metáfora das analogias dos simbolismos, a capacidade de ver. E não é à toa que em português é verdade, é qualidade de ver. E isso era muito nítido para os gregos antigos, por exemplo, em que a palavra theos tinha uma derivação para Deus, theos, então teologia, por exemplo, né? Theos, Deus, ou dos deuses, mas também como se vê, ou forma de ver, que gerou a palavra, por exemplo, teoria, theosoria, theosorios, né? Que misturam de novo, como é poético, né? É uma mistura ali, uma brincadeira entre ser Deus, os deuses, então, e ao mesmo tempo como visão, como forma de ver. Então, como forma de ver o que os deuses fizeram, digamos assim, né? Esses simbolismos que vão ecoando na linguagem, de novo, quando eles se perdem, é uma perda não só de não, só perdi um simbolismo, isso aí não tem. Não. A sua capacidade de ver diminui. E aí ver num sentido muito amplo, tá? Pode ser visão de mundo, pode ser visão de ideias, pode ser visão mesmo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, Chico Xavier. Ele tinha uma capacidade de ver, em certa comparação, digamos assim, maior a respeito do que existe, porque existe, tá? Que a maioria, majoritariamente da população, aparentemente, né, não tem. Então a capacidade dele de ver, a verdade dele é maior nesse sentido. E aí, voltando, e aí para entrar, que a gente nem entrou ainda nas ideias da onde eu quero chegar dos 7 dias, por exemplo. Quando você perde esse simbolismo, como eu disse, a sua capacidade de ver diminui, você empobrece. Você e provavelmente a comunidade, você não está sozinho. E aí os textos que eram lá atrás cheios de simbologias e de ramificações e analogias poéticas e de amplidão e de buscar, né, abarcar mais. Então uma palavra só às vezes, nossa, é mais ou menos como no chinês e no japonês. Um ideograma só, nossa, é um caminhão de significados atrelados àquilo. E aí, dependendo do contexto, vai para uma linha de leitura ou vai para outra. Mas não perde, por exemplo, a poesia de. Eu não vou saber um exemplo aqui de cabeça, eu não cheguei. Eu estudei um pouco, mas não, muito pouco, assim, o japonês. E não vou saber de cabeça nenhum chinês, mas vamos dizer assim: tem um ideograma que ao mesmo tempo é cavalo, mas também pode ser velocidade, mas também pode ser, sei lá, porta. Eu tô inventando aqui, tá? Pelo amor de Deus. E aí, diante do poema lá que ele faz para trazer alguma significação porque está sendo dito, se você lê como cavalo, vai simbolizar uma coisa e a interpretação vai para um lado.
Se você lê como porta, né, que nem eu tô, não tem esse exemplo, tá? Isso é só uma hipótese, assim, mas aí você vai para uma outra caminhada de interpretação e as coisas se enriquecem e ampliam. Você consegue ver mais com muito menos. Estão entendendo? Eu costumo ler o Tao Te Ching de modo recorrente e algumas coisas que eu não entendia uns anos atrás aí me pareceu não, tá, não consigo, não cheguei no que ele tá. Anos depois ele tá falando disso, entende? E por experiência mesmo de vida, de você passar por situações, coisas que você consegue agregar, e o texto aí passa a ser outro, porque a mesma palavra já. Aí você fala, eita, o simbolismo era. E aí caminhos começam a se abrir, não se fechar. Então quando você pega várias religiões, geralmente mais voltadas ao judaico e ao cristão, tem essa questão de guardar o dia, um dia. É muito delicado isso. Vamos lá. Vamos explorar um pouquinho esse ponto. O que acontece? 7 dias, e se você já viu, leu, passou na sua vida pelo número 7, né, já teve alguma curiosidade de pesquisar, sabe que ele tem múltiplos significados. O número 7, para muitas tradições, às vezes das mais diferentes culturas, representam o número 7 representa algo extremamente forte e simbólico, tá? E aí, dentro dessa tradição, mais, como eu disse, mais do judaísmo e do cristianismo, tem também essa questão do 7, né? Aparece muito, os 7 dias da criação, né? Tal. Mas como que pode ser 7 dias de criação se nem tinha terra, porque não estava criada? Para medir 7 dias de criação, você teria que ter a terra rodando para ter 7 dias. Tá entendendo o ponto? É muito simples isso. Não estou falando nada muito complexo e absurdo. Você precisa ter. Para você falar que são 7 dias de criação, você tem que ter 7 dias. Você tem que ter. Perdão. Você tem que ter a Terra rodando com o Sol e tudo, né? Ali e tal. Completando as 7 circunvoluções, né? Da Terra, gerando 7 dias já criados para você medir e falar: foram 7 dias. Ou seja, é óbvio que esse texto e isso que foi escrito está falando de algo simbólico. É óbvio. Ele, assim, não, e no entanto, eu já me deparei com pessoas reais que elas realmente, para elas, não, Deus criou em 7 dias. Literalmente, assim, sem essa capacidade de abstração, entendeu? De metáfora, de analogia. E aí é que fica muito difícil de. Porque se a pessoa literalmente acha que foi 7 dias, onde que ele estava no dia zero para, né? E fala que acho que até eu nem lembro, é criado no quarto, no quinto dia. Ou seja, como que você mede a criação em 7 dias, mas se não tem a Terra para você medir que foram 7 dias? Antes daquilo, e se foi em 1 ou 2 segundos? Assim, sendo científico, entre aspas, né? Dentro dessa história. Já que as pessoas são literais, né? E se foi 1 ou 2 segundos os outros dias? Porque no tempo de Deus, um dia, 1 bilhão, o que muda no tempo de Deus? 1 bilhão de dias para os homens e. Né? Não, não fecha a conta, entendeu? Então, assim, essa perda simbólica gera vários problemas. Então, vamos lá. Então, por que essas religiões colocam um dia de descanso? Né? Tá lá no texto, literalmente, que Deus fez, né, em 6 dias e no sétimo ele descansou. E aí você olha para a natureza
e não tem calendário. A árvore não pergunta se é abril, o passarinho não pergunta se é janeiro, se é dia 21, se é 23, se é 30, 40, 50, porque a gente podia fazer 6 meses, não 12, né? De 60 dias, né? Aumentar ou diminuir. É arbitrário isso, né? Se realmente fosse um único tempo de Deus na Terra, que, né, do jeito que não teriam tantos calendários. Calendário chinês, calendário judaico, calendário muçulmano, calendário. É, entendeu? Calendário não sei o que, gregoriano, aí tem o. Então, assim, não é, né? Não é sobre isso, tá? E aí é muito delicado tocar nesse ponto, porque as pessoas, elas se. Outro dia eu até mandando uma mensagem, eu pedi cuidado para a pessoa, falei assim, olha, não é um ataque pessoal, mas vamos refletir isso aqui com carinho, porque como as pessoas se misturam com as próprias ideias, se eu discutir a ideia é como se eu tivesse fazendo um ataque pessoal, entendeu? Porque ela tá tão misturada, ela tá tão identificada com a ideia que ela é aquela ideia, e se ela perder, ela perde a identidade dela. É quase como se ela deixasse de existir, e aí vira um ataque pessoal. É como se você tivesse realmente com a faca, né, com sei lá, com um garfo assim espetando, né, a pessoa, né? Porque ela está identificada naquela ideia, ela não vai conseguir debater. Ela não vai conseguir se abrir, né, para conversar daquilo se ela tiver identificada. O que depois eu percebi que não era o caso da pessoa que eu mandei a mensagem. Mas entenderam o ponto? Então assim, vamos lá, voltar ao simbolismo dos 7 dias. Diversas tradições perceberam, né, e basicamente o mais forte que vem e aparece pra gente seria da cultura e da comunidade indiana. Então, 7 chakras. Mas não precisa ser só os chakras. Tem outras tradições que falam de 7 corpos. Então, corpo físico, corpo mental, corpo astral, corpo emocional, corpo. Vários corpos, que seriam 7, até o búdico, acho. Não lembro todos exato agora. Mas seriam 7 corpos. E aí a simbologia da criação em 7 dias é que como nós somos deuses, vós sois deuses, né? Para quem já pescou aí, como nós somos deuses, se eu fizer a minha obra de consagração e de realmente entender, e aí os alquimistas usam a palavra selar, por exemplo, tem pessoas, em algumas tradições falam fechar o corpo, né? Falam com essas tem vários termos para falar de você realizar a obra daquele corpo. Então, fechei o corpo físico, beleza, entendi e realizei esse corpo físico. Agora o corpo mental, o corpo astral, o corpo. Nananana. Quando você selar e fechar o sétimo corpo, descansa, porque não tem mais o que fazer, você virou um com Deus. Você e Deus é a mesma coisa. E aí a simbologia de Cristo, olha lá, olha como as coisas fazem muito mais sentido do que a literalidade que nos passam na nossa vida, né, ao longo da vida, assim, né? Então, aí quando você sela os 7 corpos, e aliás, tem um livro interessantíssimo, tá? Para quem quiser ir mais a fundo aí. Jesus viveu na Índia, de um teólogo cristão, questionando totalmente a visão que a igreja passa, majoritariamente a igreja, né, romana, passa sobre Cristo, né? Enfim, seria papo para uma outra hora. Então, quando você fecha esses 7 corpos, fechei, como dizem algumas tradições, estou de corpo fechado. Sou um com Deus, não tem mais. Eu me desidentifico disso daqui, desse corpo físico e tal, e eu não tem mais. Para quem olha de fora e não tem a capacidade de ver a verdade,
Ele só vai ver uma pessoa. Mas não tem mais pessoa, na verdade. Não tem ego, né? Não tem. É só o Deus absoluto. Então não tem como matar, como. Tanto que a história da crucificação é outra. Enfim, não vou entrar nisso agora. É outra papagaiada, mas. E tudo isso para falar, aí quando. Aí as pessoas distorcendo o que está dito porque não entendeu, não tem essa capacidade maior, ramificada, como eu falei, de ver. A verdade dela, a qualidade de ver, é menor. Ela só consegue ver isso aqui. É como se fosse aquele. E não tô chamando, pelo amor de Deus, de pessoa limitada, incapacitada. Não é isso. Não é isso. Ela consegue chegar só nesse ponto. Seja por decisão dela ali, né? Geralmente, sempre é, na verdade, né? Nós somos responsáveis pela nossa vida. Ela quis ver só um ponto. Mas a realidade, entre muitas aspas, é infinita. E se é infinita, quanto mais a minha capacidade de ver cresce, mais a realidade parece crescer. Até o ponto em que esses grandes mestres, esses grandes seres ascensionados, veem tudo. Não é, é tudo, 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 tudo. Que vocês possam imaginar ou não imaginar. Porque não dá nem para imaginar no ponto em que nós estamos algumas coisas. Não tem como. É quase como se ele tá num nível que ele botou um óculos 3D e você vendo coisas extremamente diferentes e a gente ainda tá só sem o óculos 3D, entre aspas, tá? Uma simbologia aqui também. Então não tem nem como a nossa imaginação imaginar, porque não tá no nosso arsenal de verdade, de qualidade de ver, o que um Cristo, por exemplo, vê, o que um Buda vê, tá? O que um Lao Tse vê. Seres desse tamanho é uma visão e uma amplidão que talvez com muita prática, resistência, vontade de ir, resistência no sentido de persistir, né? Então, resistir ali mesmo que o mundo, né, venha tentar te dissuadir daquilo, né? E aí voltando lá, aí quando Cristo fala, eu sou o caminho e a verdade, não é ele pessoa. E é isso que aí não tem uma passagem do Cristo eu vim salvar vocês do inferno. Quem colocou essa ideia de um Cristo salvador, de um cara que, e de novo, para quem já assistiu o Zeitgeist, é um documentário, vale muito assistir. Mais de 15 ou 16 religiões têm a mesma, e eles não tiveram contato diretamente, mas a mesma história de alguém que nasceu de uma virgem, que é a simbologia da virgem, por exemplo? Quando ele se torna um com Deus, e ele é o próprio Deus, quem gerou ele? Só pode ser uma mãe, porque tudo que é gerado, isso é simbólico. Não está sendo dito sobre a carne de Jesus. Ele teve uma mãe física, a mãe dele fez, né? Tcharanã. Essa ideia de vir. Só que a capacidade das pessoas. E tem um motivo, de novo, isso tem um motivo, isso tem um motivo. Isso tem um motivo. Tem um outro vídeo aqui que eu falo mais sobre isso. Se quiser, procura aqui no canal sobre Jesus nasceu da Virgem. Para não me alongar muito. Mas tem um motivo muito claro. Muito claro. Isso é simbólico. Se ele é um com Deus, não tem como ele ter sido gerado. Somente a mãe primordial, a deusa maior, única,
que para os taoístas é o próprio Tao, ele que gera tudo. E não é à toa que todas as figuras associadas ao Tao no Tao Te Ching, ventre, útero, mãe, a grande mãe, ele fala expressamente a grande mãe. Então, se você fez esse percurso dos 7 dias, dos 7 dias da sua criação, porque você é Deus. Então não tem um Deus externo. Você faz esse percurso. Cara, é muito mais simples, na verdade, né? Do que. É muito mais difícil essa história inventada do que a verdade simples. A verdade é muito mais simples. Só que muito mais assustadora. A partir do momento que você foi, né, botar um cabresto e você aceitou o cabresto, né? E aí, quando ele completa esses 7 dias, os 7 chakras, os 7 corpos, corpo selado, corpo fechado, ele é um com Deus, eu sou Deus, né? Que várias tradições apareceram pessoas, eu sou Deus, e eram mesmo. Mas não no sentido de que ele faz assim, cria um mundo e tal, não sei o que, né? Não é, quer dizer, esse papo é meio. Se complicaria muito, mas. Tá entendendo? Então, assim, ele fechou os estágios que ele tinha que cumprir, digamos, aqui nessa escola, nessa escolinha. Ele é um com Deus. Então, ele, mas não ele enquanto carne, pessoa, é outra coisa. Ele já deixou o corpo físico lá atrás. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro que ele fechou. Ou seja, não tem geração. O que ele é de verdade perpassa de volta todos esses 7 corpos para estarem aqui. Mas ele não é ser. O ser dele não tá na carne. Você pode matar, não tem como matar. O ser não morre, não tem como morrer. Como é que morre? Como é que mata o ser? O que é absoluto. E aí, voltando lá atrás a questão do calendário, que eu ainda me empolguei aqui com umas outras ideias, né? Nesse sentido, você fechou os 7 dias, então você descansa. Não tem mais o que ser feito. Você é Deus. Você é Deus. O próprio. O absoluto. O eu sou. Que muitas tradições também, né? Eu sou Ram, eu sou Yahvé. Ao chegar nesse estado de eu sou, não tem mais o que precisa ser feito. Acabou o jogo. Não tem o que fazer. Descansa. Não tem mais o que fazer. Não tem mais. E aí as pessoas levaram essa interpretação mística, esotérica, digamos assim, de uma certa forma, né? Simbólica, para um tradicionalismo dentro de calendários. Que não faz. Ah, mas é tradição. Tudo bem, já foi tradição matar gente numa arena e todo mundo batendo palma. Entendeu? Então a gente tem que questionar. Não é. A pessoa vem e joga um monte de coisa. Ó, nasceu da Virgem, ele veio te salvar, só abaixa aí. Só reza por ele e aceita ele que é isso. Opa, peraí. Não tem uma frase de Jesus falando me aceite como seu salvador. Nenhuma. Nenhuma. Nem na Bíblia que passou como edição oficial, né? Com um monte de recorte, com um monte de edições do YouTube para deixar do jeitinho que aqui tá legal, beleza, né? Então, isso não é novidade para ninguém, nem para os teólogos, assim, isso não deveria ser, né? Mas então por que eles persistem e perduram nisso? Tem algum objetivo, tem alguma intenção, é óbvio. É muito óbvio.
Qualquer teólogo que vai estudar sabe por exemplo, a Bíblia foram textos compilados, muitos depois da vida de Cristo, que nem sequer tiveram contato direto com o Mestre. E ainda os que tiveram, né, teoricamente, né, dos apóstolos, alguns editados, né? Essa frase pode, essa não pode, porque não tinha, não era, a gente, para nós é muito difícil talvez imaginar numa era de internet que, né, o autor ou os autores, né, jogam na internet e tá lá o texto, né? Mas imagina numa sociedade que quase 99% das pessoas não sabiam sequer ler ou escrever. Isso era regime, como é que se diz? Era sua competência só de sacerdotes, certo? Tinha muitos reis e imperadores que eram reis e imperadores, mandavam localmente na política, não sabiam ler e escrever. E eles determinavam, falavam, não, isso tira, isso põe. Então os concílios, né, os concílios famosos de Roma, concílio de Trento, concílio de, acho que de Nicéia, não vou lembrar os nomes exatos, mas era assim, é quase caricato. Vamos reunir aqui os caras com charutão, como, né, numa visão mais moderna, assim, os caras com um copo de uísque, charutão. O que a gente vai fazer para o pessoal saber muito menos do que foi a figura real de Cristo? Ah, então, vamos fazer de um jeitinho aqui que. Entendeu? Provavelmente, isso eu já falei em alguns vídeos, se Cristo voltasse, né, como ele mesmo, né, como consciência crística absoluta, seria morto e crucificado de novo pelos próprios cristãos. Porque, porque ele não é a visão que a igreja tem dele. Muito dissonante, muito destoante do que é muito fora. Não é, não é que fosse, por exemplo, em questão de grau, não é que é 30 graus para 31. Ah, pô, de 30 a 31, tá, não, mas tá ali, né? Não, é como se fosse de 0 e 100, né? Então vai do congelado da água, por exemplo, à evaporação. É completamente outra coisa. Então, queridos e queridas senhores e senhoras, tem que problematizar e tem que correr atrás, né? Surgiram aí os apócrifos, né? Principalmente o do Judas Iscariotes, que revelou uma totalmente outra coisa. Ou a biblioteca de Nag Hammadi, né? Que é muito, hoje em dia, para quem estuda, assim, muito famoso aí, para quem tá, não, talvez não do grande público, mas para quem gosta dos assuntos é bem famoso, a biblioteca de Nag Hammadi. Outra visão total que não conecta com as pregações. Não conecta. Jesus nunca falou: vim salvar vocês. Me coloquem aqui na cruz que eu vim pagar, expiar pecado. Não tem nada, mas nada a ver. Nada a ver com isso. E aí falar isso é uma heresia, né? Porque a pessoa doutrinar, colocaram assim, ó, é isso aqui. Não olha pra lá não. Não olha pra lá não. Tô mandando, ó, fica aqui, é isso aqui. Então vem alguém e fala, ó, não foi bem assim. Se ela olha pra lá, vê que tem um monte. Não, mentira. Mentira, volta, cadê? Volta, volta. Ela mesma vai ser defensora. É mais ou menos na simbologia lá do filme Matrix, pra quem já assistiu. Qualquer pessoa da Matrix que não saiu dela é um potencial agente Smith. Isso é muito genial que traz no filme, assim, meio subliminar, assim, não é tão declarado, assim, né? Não é que, mas quem vê com um olho assim mais atento fala, caraca, qualquer pessoa da Matrix que não sabe que tem outras coisas, né? Que não foi desconectado
do mundo virtual, que esse mundo aqui é o virtual, tá? Você pode achar que é real, que é bonitinho e tal. Esse aqui é virtual do zaço, né? Mas enfim, não vou entrar nesse assunto. Aí, qualquer pessoa que venha falar, ó, esse mundo é virtual, tem outras coisas. Ele é um potencial agente Smith para mata, mata, destrói, destrói, destruir. Entenderam? Então é muito curioso, assim, né? Sei lá, enfim, a gente pensa muita coisa, mas o que dá no momento para trazer assim, tentar, embora tenha muito silêncio e muito. Mas o que dá assim no momento, talvez, para conversar mais ou menos é isso. E é lógico que vai, se alguma pessoa mais religiosa no sentido não no sentido raiz de religião, mas né, de doutrinação, de instituição, nossa senhora, eu, eu, eu tenho plena consciência que né, haveria, se não houvesse né, um choque muito grande, pelo menos a pessoa ia ficar muito tendente a me criticar, pelo menos assim, né? Ah, olha lá, isso aqui é herege, é do diabo, entendeu? E aí, curiosamente, se as pessoas vissem hoje, Jesus mesmo, o real, não o que foi inventado, iam falar que era do diabo. Iam falar que era do diabo. Então é delicado, né? E tudo isso para falar. Vou trazer só mais uma e eu fecho o vídeo aqui, que esse vídeo ficou um pouquinho maior, mas enfim. Outra história que as pessoas levam literalmente, muitas, já tive a pessoa levar literalmente a história como, né, foi isso, Adão e Eva, né? Nossa senhora, é uma história simbólica sobre você, sobre a sua história. Não tá falando de um homem lá atrás na história que chamava Adão, não sei o que, primordial e tal, tal. Não é sobre isso. Não é sobre isso, é simbólico. Sobre a sua história. E eu vou explicar. Olha como a história, se ela for interpretada literalmente, não tem o menor ligação dentro dela mesma. Deus é tido nessa concepção filosófica, né? Bondoso, amoroso, onipotente, onipresente, onisciente, ou seja, qualidades muito né, potentes, fortes e associada à justiça, à bondade, tudo isso. Ok. Ele cria um mundo, que é o paraíso, é um mundo, é um certo tipo de mundo, certo? Nesse paraíso, ele coloca um homem, só o homem, teoricamente, né? Só um homem, no início ali. E aí, aparentemente, tá meio chato, né? Não sei. Os termos não são esses, né? Mas é mais ou menos isso, né? Tá meio chato, né? Vou trazer uma companhia pra você aqui, pra ficar brigando com você. Tira de uma costela, ou seja, já é uma, de certa forma, assim, uma interpretação de que a mulher é derivada do homem. Mas olha como a história não fecha, porque na verdade quem gera o homem e a mulher, né? Ou seja, então quem é mais pioneiro, primário na história seria a mulher, não o homem. Já não, já é uma, né, já não fecha a história. Mas não, tá bom, fez o homem da costela e puxou tal e fez uma mulher tal para. Aí fez a mulher e ao fazer diz para os dois que é uma árvore do conhecimento.
ou uma, não lembro se fala dessa forma, mas que seria uma árvore de saber o bem e o mal, ou seja, de aprender algo, mas que essa árvore é proibida, hein? Não encostem aí. Ué, se Deus é absoluto, onipotente, onipresente, onisciente, ou seja, ele sabe tudo, pode tudo, está em tudo. Ele não sabia, então, ele precisou proibir o homem para não pegar a fruta do conhecimento. Olha como as coisas já não fecham. Então, aí ele precisou proibir, falar, não, ó, não come do conhecimento, hein? Tô falando. Mas ele já sabia o que ia acontecer, porque ele sabe tudo, caçamba. Então ele fez algo que ele já sabia que a Eva ia ser tentada para tentar o Adão, para não, né? E que é associado em muitas de uma forma simbólica com sexo, e que aí vem para uma coisa que o sexo é feio, é errado. Mas como é que chegou 8 bilhões de pessoas aqui? Se fosse tão feio e errado, Deus ia fazer de outra forma, não é? A história não fecha em nenhum ponto, se for literal, entendeu? Não é sobre isso que está sendo falado. E aí, beleza. Foi tentado, tal, então ele fez algo para punir e expulsar do paraíso. Então, assim, que Deus bondoso que seria esse que cria um paraíso para saber que vai tentar o homem para comer de uma árvore que não podia comer? Quer dizer, ele sabia de tudo isso para expulsar do paraíso, e aí, com que intuito, não é? Para tipo, não fecha, a história não fecha. Enfim, dá para problematizar muito mais outros detalhes, mas eu vou encurtar porque o vídeo está realmente um pouquinho maior. Mas resumo da ópera é assim: o que está sendo dito nesse mito fundacional que é a sua história? Não é de um Adão lá atrás ou de uma Eva lá atrás, é a sua história. Tá falando o seguinte: ó, o universo, mundo, né? No universo não, porque dá uma impressão materialista, né, de que a gente consegue os múltiplos planos, dimensões, realidade, enfim. Tudo, 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 tudo. Tem diversos degraus do que a gente chama de paraíso e inferno, por exemplo, mas tem gradações entre. Tem diversas gradações, infinitas gradações entre paraíso e inferno, vamos dizer dessa forma, tá? É muito mais complexo, mas vamos conversar dessa forma. Aí, esse homem, a ele, é apresentado, fala, olha, deixa eu te explicar uma coisinha. Porque não tem proibição, porque se realmente fosse realmente proibido, Deus nem ia falar da árvore. Aliás, ele conhece psicologia, né? Porque foi ele que criou a produção nossa aqui, né? Então ele sabe tudo, certo? Então ele sabe que é falar assim, ó, não põe o dedo na tomada. O que a criança faz? É a primeira coisa que ela vai enfiar o dedo na tomada. Fala, não come da árvore. Nossa, ele instalou, foi ele mesmo que não é um demônio, o diabo e a serpente, né? Foi ele mesmo. Então, né, se for pensar dessa loja, foi ele mesmo. Falou, ó, não come daqui não, hein? Aí, por que não? Tem o paraíso inteiro aí, por que essa aqui não? O que ele não quer? É meio óbvio, isso é meio, né? Você não precisa ser um Freud, um Lacan, enfim, uma Melanie Klein, você não precisa ser nada disso para perceber que quase beira o infantil, né? Essa história, né? Se for lida dessa forma. Então ele fala assim, olha, tem diversos planos, beleza. O paraíso aqui, várias coisas e tal. Só que deixa eu te explicar. Não é proibição, hein? Não é proibição. Deixa eu te explicar. Se você comer a árvore do conhecimento, representada pelo bem e mal, você vai acabar saindo do paraíso. E não é por punição. É porque você aprendeu uma coisa que você vai. Isso gera implicações saber disso.
A partir do momento que você cria uma dualidade, não é mais unidade, é dualidade, é dois. Bem e mal. Bonitinho e malzinho. Luz e sombra. Né? Não existe essa dualidade. Não existe. Mas a partir do momento que você crê nessa dualidade, que você comeu da árvore do conhecimento e você, isso aqui é bom, isso é ruim. São os seus julgamentos de como a vida tem que ser. Ele tá falando de você, não é do Adão, caceta. Desculpa falar dessa forma, mas se você julga, e isso é Cristo, quando Cristo fala, não julgueis para não ser julgado na mesma medida. Na mesma medida. Certo? A partir do momento que eu julgo, eu falo isso é bom, isso é ruim, com a minha visão desse tamanho, voltando, né? Aquela visão do cabresto aqui, do burrinho e do cavalo, né? Nesse tamanico aqui, ó, eu não tô vendo toda a amplidão e achando que a minha ação é boa ou ruim. Mas para Deus, para o absoluto, para o tal, né? para o ápice dos ápices, se houvesse algo que é bonzinho e malzinho, não existiria. Se fosse moralismo, se Deus fosse moral, se ele olhasse e falasse, não, isso não pode, não ia ter. Simples assim, não ia ter. Mas não é sobre moralidade. Deus não tem nada a ver com moralidade. E aí as religiões, qual é o primeiro ponto que elas pegam? Isso pode, isso não pode. Essa roupa pode, essa não pode. Ai, que bom. Deu negócio de aqui de espirrar. Aí, entenderam? Qual é o primeiro ponto de praticamente qualquer religião? Proibições. Repetindo essa história. Literal, né? Dessa forma literal. Porque da forma simbólica não é proibição. Ele fala, olha, sugiro que você não divida o mundo entre bonzinhos e malzinhos. Não coma esse conhecimento, porque isso vai ter implicações. Você vai sair dessa... Né, usando no sentido hoje em dia de frequência, que o pessoal fala muito, você vai sair da frequência do paraíso, você vai para um mundo meio estranho aí, né? Tal. Não chega a ser o inferno, tal, né? Mas você vai para um lugar mais casca grossa, assim, né? Tal. E aí eles são expulsos, né? Que não é expulso, né? Como que Deus ia criar um mundo de paraíso perfeito para, eu te expulso, vou te mandar pro pior lugar do... Porra, não é nada sobre isso. Ele falou assim, ó, a parte beleza, você comeu, né? A partir do momento que você comeu, não é uma decisão minha de Deus de te expulsar num sentido de pecaminoso, isso é vexatório, eu vou te punir. Não é a respeito disso. A partir do momento que você come e divide o mundo entre bonzinhos e malzinhos, entre bem e mal, e Cristo sabia muito disso, tá? Por isso que ele não seria bem visto hoje, porque ele nunca falou sobre quem é bonzinho e quem é malzinho. Olha as falas, os textos diretos de Jesus. Ou os mais prováveis, né, que tenham sido diretos dele. Você não acha moralismo. Você não acha quem tá certo. Se ele fosse esse cara do quem tá certo e quem tá errado, pela tradição judaica, a famosa passagem que ele se coloca contra todos aqueles que iam apedrejar uma mulher que tinha sido cometido adultério, ele simplesmente ia ser só mais um a puxar uma pedra. Se ele não fosse contra a tradição, entendeu? Fala, não, a tradição judaica. Aqui, a lei é essa. Vamos puxar a pedra, realmente, vamos matar essa mulher. E apedrejavam até matar mesmo, tá? Isso é relatos pra gente, né? Grotesco. Será que você não faz isso hoje em dia? Não com pedras reais mesmo, assim, né? Mas mentalmente.
né, de os seus julgamentos. É isso que está sendo falado. Esse é o bem e o mal que... esse aí, né? Né? Aí hoje eu coloquei um texto aqui, divulguei um pequeno texto. As pessoas desejam um inferno para as outras, mas querem viver no céu. Tem como? Pensa com carinho essa. É uma coisa tão simples, tão simples. Elas desejam um inferno para as outras. Porque ele não é do meu time. Porque ele não é do meu partido. Porque ele não é da minha posição ideológica. Porque ele não é... As justificativas são as mais diversas. As mais diversas, não importa. Mas a pessoa deseja um inferno pro outro. E quer viver no céu. Então, assim, lógico, eu já tô indo para 1 hora de vídeo praticamente. Vou encerrar por aqui porque eu me empolgo assim e quero trazer muito mais, mas vou encerrando por aqui esse vídeo para ficar me excedindo o tempo aí. E as pessoas, eu sei que só os raros, raríssimos, terão chegado aqui até o final, mas agradeço se você chegou, se você foi um desses raríssimos aí. E vamos problematizar e pensar um pouquinho mais com... E não é pensar só por pensar, vou ser intelectual e vou me mostrar mais acima dos outros. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É pensar com mais competência para perceber que tem algumas formas de agir e estar no mundo que destoam até das próprias histórias que estão sendo contadas, entendeu? Então eu dei 2 exemplos aqui, né? Não tem lugar nenhum no universo, tirando a mente dos homens, que está escrito assim, ó. Tem que guardar o 7º dia, o 6º dia, sei lá, depende da vertente ali da religião. Se você olhar para as estrelas, se você olhar para as plantas, para os animais, eles não estão guardando. E aí tem uma passagem, só para fechar aqui, tem uma passagem numa série recente que saiu aí, tá famosa, The Chosen, né, sobre o Cristo, que ele se aproxima mais do que teria sido, né, Yeshua, mas ainda tem uns pontos ali meio para Hollywood ficar legal, entendeu? Mas ele se aproxima mais um pouco, assim, do que a história cristã de igreja, né? E aí tem uma passagem lá, eu não vou lembrar que eu assisti um episódio. Eu acho que eles foram sair de noite para pescar, porque ele tava. Se não me engano é Pedro, acho. Vai pescar, ele tá precisando de dinheiro. Aí. Não é, alguma coisa, uma situação assim, e ele vai fazer algum tipo de trabalho no que é considerado o Shabá, né? Que é o dia para ser descansado e. Nossa, tinha uma. Parece que tinha certas punições mesmo, assim. Eu não sei se eram graves e tal, mas tinha alguns tipos de punição e restrições se você fizesse algo no sábado, assim, né? A comunidade dava uns choque lá, né? Não sei o que era exatamente, né, na época. E aí levam isso a Jesus, né? Porque a pessoa saiu no dia que não podia, né? Segundo a tradição lá. E eu não vou lembrar exatamente como é que foi assim, mas o que eu guardei, que é muito interessante, que é bem provável, assim, diante de quem conhece Yeshua, teria falado calendário, o que você... Shabá? Assim, as tradições, em algum certo sentido, ele gostava, por exemplo, das festas judaicas, participava, era muito ativo, era um cara alegre, não é um cara triste, sofredor que, né, enfim. Mas essas contradições, né, que não são contradições, são de propósito. E o teor, assim, que eu lembro é que você vai condenar o cara porque foi pescar porque ele precisava de dinheiro. Basicamente era isso, assim, né? Porque só a lei de não sei o que falou que
que o universo e o calendário tem 7 dias. Mas aonde que você tirou isso? Lógico, tem a ver com o ciclo lunar, tem um monte de coisa. Mas efetivamente, olhando, né, para a natureza, onde que tá que o calendário tem 7 dias? Não podia ser 10, 5, 15, uma semana? É uma estipulação, você determina. Isso é político, não tem nada a ver com Deus. Você determina, você fala, ó, você pode até olhar os ciclos, né, e fazer uma correlação, mas é uma determinação política, de organização da vida social, não tem nenhum problema, não é isso. Mas aí a partir do momento que você diz que, que certas ações podem ou não acontecer por causa do que você determinou que tem que ser 7 dias, aí começa aí começa a ficar estranho na minha visão, porque essas, aliás, qualquer religião quando algo é proibido, saia correndo, de verdade, saia correndo. Jesus, os mestres, qualquer mestre real falou sobre liberdade, não sobre proibição. Qualquer pessoa que estiver falando sobre proibição não é um verdadeiro mestre ou. Entende? Ele está falando sobre controle de pessoas. Né? Coisa que qualquer mestre iluminado, ascensionado, unido com Deus, né? Dissolvido todo o seu ego, jamais, jamais, jamais não faça. Pode fazer, mas assim, e não significa que você vai fazer qualquer coisa. Né? As pessoas interpretam muito errado, né? É como se assim. Então, na verdade, olha que muito louco. Na verdade, a psicologia disso é o seguinte: ela quer fazer aquilo, mas ela precisa que alguém fale que ela não pode para ela não fazer, mas ela quer, entendeu? Ou na verdade, a proibição gera esse querer. Pode ser também. Essa, né? E aí, se eu tiro a proibição, eu faço. Isso é liberdade? Isso é liberdade? É disso que está sendo dito sobre tudo isso que a gente está conversando? Não me parece que é essa a ideia. A partir do momento que eu preciso de uma proibição para não fazer algo, você, você é livre, livre, livre para fazer o que você bem entender. Acho que inclusive é uma passagem bíblica isso, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Você pode tudo. Cara, quer matar 10 mil pessoas no parque? Ah, faz. Assim, vai ter consequências, é óbvio, né? É lógico que vai. Seja elas sociais, espirituais, emocionais, um monte de coisa. Mas assim, você pode, você é livre. Tudo bem. Quer assumir isso? Eu posso tudo, mas não me convém, entendeu? Então, tudo isso para falar que como as religiões são meio, na minha visão, tem uns pontos de perversão intencional, de controle e manipulação mesmo, real assim, descarado. E outro assim de não entendimento. Tem uma história, só para fechar, vai. Eu sei que o vídeo tá longo, mas é assim, para fechar. Tem uma história que foi aqui no Brasil. Eu não. Puta. Se eu achar, eu coloco na descrição. Vou tentar dar uma procurada. O cara, acho que no sertão, no Nordeste, não sei onde que é. Ele leu lá que assim. Não eu não vou lembrar como é que. Não adulterará. Pode não adulterar. Eu não sei. Aí tinha um acento, na verdade, na palavra. Ele leu errado. A palavra não era. Se você tirasse o acento, mudava a conotação de era adulterar. Porque ele achou uma passagem lá que falava assim: não, Deus permitiu aqui na Bíblia que eu posso cometer adultério. Ou seja, ele quer fazer aquilo. Só que ele precisa encontrar.
Você tá entendendo o negócio? Então, assim, ele quer fazer, mas ele precisa encontrar uma justificativa dentro do texto que é sagrado para ele. Acho que era um pastor, um padre, alguma coisa assim. Ou seja, pregava para uma comunidade inteira, né? E ele leu errado lá, tipo, não adulterarás ou eu não vou lembrar como é que era, estava escrito o negócio, mas ele leu errado e o acento mudava completamente o sentido do que estava sendo dito. E aí ele, e aí ele fazia o que ele queria, porque ele achou a justificativa. Ou seja, a liberdade dele tá em um texto permitir ou não que ele faça, que uma pessoa externa fale para ele. Liberdade é sobre consciência, não é sobre alguém falar para você se pode ou não pode. Então, um resumo da ópera, que não é tão resumo de uma hora, é que há muito mais entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, né? E, no entanto, as pessoas se agarram a uma coisa diminuta e a qualidade de ver delas fica extremamente pequena, fechada, entendeu? E aí a vida vai responder conforme a sua capacidade de ver. Não tem como. Vou dar um exemplo bem tosco. Se eu não consigo ver o vermelho, como que o meu mundo vai aparecer vermelho? Não tem como, eu não vejo isso. Então, lutem pela sua capacidade de ver mais, cada dia mais. Aumentem, né? Expanda. Crie caminhos, né? Estude poesia, assim, num sentido simbólico, não de estudar métrica. É interessante também, mas não é esse o ponto, né? Tem esse aqui usa o verso tal, tal. Não é tanto sobre isso, né? Mas como capacidade de ampliação de quem você é. Você já é, só que você precisa ver o que você é. Gratidão por ter assistido. Espero que de alguma forma isso ressoe e traga borbulhas de canções do mar para dentro de você e que isso possa expandir aí com novas ideias e propague se fizer sentido ou lute como um agente Smith contra contra os news que aparecem aí para tentar ajudar, né, nessa capacidade de ver. Gratidão, 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 gratidão. Uma ótima vida aí para você, jornada. Espero que vá tudo bem aí. E até um próximo vídeo. Até mais.